Olá pessoal, eu sou o Fernando e estou utilizando aqui o final da primeira parte da instalação para poder linkar com o restante do processo, já que eu utilizei outros vídeos para mostrar um outro processo de instalação. Mas aqui, se a gente estivesse instalando do zero, seria essa parte mais a que começa agora. Então, um ponto importante aqui a se levar em consideração é que o HD ele deve estar sozinho, né, se for um HD externo. Devemos desconectar o outro HD para que não haja nenhum problema na hora de carregar o boot da atualização do sistema operacional. Então, ele vai demorar um tempinho aqui até carregar e eu vou acelerar o vídeo já para a seguinte janela. A instalação continua, ele pode reiniciar várias vezes e em alguns casos também ele mostra o tempo restante para que o processo seja concluído. Então ele diz, faltam 25 minutos ou coisa do tipo. Aqui até agora não mostrou nada, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, esse seria o processo no HD do computador. No caso, eu estou instalando no externo, ele vai demorar um pouquinho mais, porque é externo. Apagou aqui a tela, acendeu de novo. Então ele vai fazer isso várias vezes, até chegar a uma janela mais adiante do processo de instalação. E aí já é muito parecido à instalação no disco do próprio computador, então seria mais ou menos esse o caminho. Pronto, depois de 2 boots, ele já mostrou aqui a janela para iniciar a configuração. Então essa é a janela que todo usuário de Mac que atualizar o sistema vai ver depois da instalação. Da primeira instalação, né? No caso da atualização, não, porque já está escolhido o idioma, tudo mais, então não tem que escolher isso. Isso aqui é uma primeira instalação. O meu disco externo está vazio, então se você está atualizando seu Mac, na verdade você não vai ver essa janela. Eu me equivoquei aqui. E diferente das outras vezes, nos vídeos anteriores eu tinha um sistema virtual dentro do Mac, então eu gravava o vídeo diretamente no Mac. Agora não, agora eu estou usando o iPhone para gravar esse vídeo aqui direto da tela, a qualidade até que tá boa. Não tá do jeito que eu gostaria, tanto que quando eu falo aqui o telefone mexe um pouquinho, peço desculpa por isso. Mas vamos lá, então eu vou colocar aqui país, então poderia colocar Brasil, Portugal, Espanha, qualquer coisa, Estados Unidos, né? Vou colocar aqui Brasil. Então, cada um escolhe o país que achar mais adequado. Idiomas escritos e falados. Então, ele já seleciona automaticamente e eu vou personalizar esses ajustes. Então, idiomas preferidos. Português, se eu quiser adicionar algum idioma a mais. Então, o Mac ele já tem todos os idiomas disponíveis. Eu posso colocar inglês, eu posso colocar espanhol, posso colocar o que for preciso como idioma adicional. E assim, quando eu fizer o boot do sistema, eu posso mudar esse idioma e ter o computador no idioma que eu preciso. E layout do teclado. Ele está aqui como britânico, porque o teclado que eu tenho é de um Mac britânico, mas eu poderia adicionar aqui o teclado brasileiro Pro, para poder ter os acentos. A BNT2 acho difícil, a não ser que seu teclado externo tenha a cedilha e os acentos brasileiros, né? E no inglês temos o Estados Unidos Internacional, que costumava ser o mais comum para utilização do teclado com todos os acentos e tudo mais. Acho que eu vou deixar esse aqui também, vou adicionar. Pronto, se der algum problema, eu mudo e a gente testa. Continuar. Então, ditado, ele, no caso da opção de português do Brasil, ele não tem português de Portugal aqui, mas tem vários outros idiomas. Se for o caso. Ah, até tem o português de Portugal aqui agora. Fantástico. Depois vou testar ele também. Vou adicionar aqui já. E também vou adicionar inglês para o ditado. Cadê inglês? Bom, casa de ferreiro, espeto de pau.
mas agora está com tripé, vai ficar muito mais estável. Então, selecionei aqui os idiomas para o ditado, caso eu use, continuar. E aqui entra uma opção para configuração de acessibilidade. Olha que interessante. A gente pode já na configuração do sistema pela primeira vez, quando a gente está fazendo uma instalação limpa, selecionar os recursos de acessibilidade. Então venho aqui em visão e posso ativar o VoiceOver para que ele faça a descrição falada do que temos selecionado. Então ele diz aqui menu, tem 8 itens, opção abrir está selecionada para quem tenha dificuldades visuais. A gente pode ativar o zoom, e o zoom é muito interessante porque temos a tecla Ctrl mais o deslocamento do mouse, ou seja, 2 dedos no trackpad ou a roda do mouse. Então eu vou ativar o zoom, porque é essa função que eu uso para fazer as apresentações e aproximar a tela. Temos também aqui texto sobre cursor para poder ver melhor com um tamanho maior aquela opção selecionada. Falar seleção, quando a gente seleciona um texto, ele já, através de um atalho de teclado, no caso ali Option Ask, ele começa a fala. E o tamanho do mouse, que para essas sessões eu vou deixar ele um pouquinho maior e acho que vai ficar melhor para visualizar assim. O macOS Big Sur, ele tem uma transparência de janelas. A gente pode reduzir essa transparência. Então, vou experimentar esse aqui por enquanto. Depois, se a gente não se adaptar, pode voltar para a transparência padrão, janelas transparentes. Mas eu agora vou deixar as janelas opacas para a gente testar isso. Dou aqui continuar. Estou sempre pressionando o trackpad. Poderia ser também um clique do mouse. Podemos aumentar o contraste para ver melhor, mas eu vou deixar no contraste padrão, continuar. E aparência, se a gente quiser trabalhar de noite com uma cor escura, para cansar menos a vista, a gente pode selecionar, mas eu vou deixar no claro. E temos uma opção também para reduzir o movimento dos elementos na tela, eu vou deixar no padrão mesmo. Habilidade motora. Então, temos a opção de habilitar um teclado virtual na tela, mas eu vou deixar desabilitado isso. Opções de audição, então temos legendas também para vídeos e programas de TV na Apple TV, por exemplo. Quando haja um alerta, a tela pisca. E cognitivo também se refere aqui à parte da aparência. Fala de seleção. Temos aqui essa opção de retorno de digitação para quem precise. O texto sobre cursor também. E terminamos todas as opções de acessibilidade. Então, eu deixei as janelas opacas e a opção de zoom para que a gente possa aqui aproximar com o Ctrl e 2 dedos e ver assim as opções, as janelas, o que a gente está vendo no computador com uma tela maior. Continuar. Vou selecionar aqui a rede Wi-Fi. Então essa é a minha rede, vou colocar aqui a senha e já volto. Muito bem, senha inserida, já não lembrava. Continuar. Então se a rede não aparecer aqui, a gente seleciona uma outra. Ou adiciona, né, manualmente, se for o caso. Lembrando que se você está atualizando o sistema, provavelmente ele já vai estar na Wi-Fi anterior, então não vai ser necessário colocar senha novamente. E as configurações de acessibilidade podem ser feitas nas preferências do sistema, então aquilo é mais para quem está configurando o Mac pela primeira vez. Aqui já começam a aparecer coisas de quem está atualizando o sistema. Então temos as informações de dados e privacidade, vou continuar aqui. Assistente de migração, porque é a primeira vez que eu estou instalando nesse disco externo. Então, de novo, se fosse uma atualização, essa janela não apareceria. Mas, se você está atualizando o Mac ou comprou um Mac novo e tem uma cópia ou backup, olha aqui que interessante, como você deseja transferir as suas informações. Então, a gente pode transferir de um outro Mac que esteja na rede, de um backup de Time Machine no HD externo ou um disco de inicialização,
ou até passar os dados de um PC com Windows. Então, se a gente tiver um outro computador, existem várias formas de transmitir esses dados para o Mac. E uma notícia muito boa para quem não conhece, para quem já conhece sabe o que eu vou dizer, quando selecionamos Mac ou Backup Time Machine, o novo Mac ele fica com uma cópia idêntica do sistema anterior. Quero dizer, se eu tivesse um outro Mac, fiz o meu Time Machine, trago para o meu novo Mac e restauro com essa opção, esse Mac daqui fica igualzinho ao Mac anterior. Não perde nada, só acrescenta com as novidades desse sistema operacional. Então, o novo Mac ele vai puxar o backup como se fosse um espelho. E é das grandes vantagens que o Time Machine tem quando a gente precisa restaurar um disco. A questão é que quando a gente recupera o Time Machine, você nem sente que está utilizando um Mac novo. Ele restaura um espelho do que era essa cópia de segurança. Como não estou restaurando de nada, agora não, vou configurar ele do zero. E aqui, inicia a sessão com o seu ID Apple. Então, se você não tem um ID Apple, você cria esse ID Apple. Mas se você já tem, é só colocar o endereço aqui e continuar a configuração. Como eu não quero colocar nenhuma ID agora, vou selecionar aqui embaixo configurar mais tarde. Tem certeza? Então, tenho certeza. Vou ignorar, não quero colocar ID agora. Mais termos e condições, aceitar. E como eu estou instalando pela primeira vez, não é uma atualização, eu vou colocar aqui a minha conta de usuário. Então, dentro da conta de usuário é onde ficam todos os nossos arquivos pessoais, todos os dados, tudo que a gente cria, fica numa pastinha própria. Então, também fazer um backup manual do Mac é muito mais fácil. Não ficam as pastas espalhadas pelo sistema. O Windows, ele cria uma pasta de usuário, mas esconde um monte de pasta em outras pastas, na pasta do sistema, pasta de registro, pasta de onde seja. Não quero falar determinadas palavras aqui, que dá uma completa raiva quando o outro sistema começa a espalhar arquivo por tudo que é lado. Aqui fica tudo centrado num lugar só. Se a gente copia só essa pasta de usuário e cola ela em outro lugar e tal, pelo menos os nossos dados estão a salvo, a maioria deles pelo menos. Talvez, não sei, o e-mail ou alguma coisa do tipo pode ser que se perca se está configurado num programa como o Mail do Mac, mas os dados mais importantes estão salvos, estão copiados, estão guardados. Bom, vou colocar aqui nome completo, então. Que nome que eu coloco aqui? Vou colocar Grande Sul e vou colocar separado para que vocês vejam que ele automaticamente coloca junto na parte de baixo. Vou tentar colocar inicial maiúscula, não sei se ele vai aceitar. Não. Então, antigamente ele permitia colocar as iniciais maiúsculas, agora não. Agora ele padroniza como nome de conta minúsculo e junto. Como vocês puderam perceber, vamos ver, tentar fazer o zoom aqui. O nome da conta, ele é diferente do nome completo. Isso é muito importante, porque se você coloca o nome Roberto Carlos Gomes de Sá, ele vai escrever isso tudo condensado na parte de baixo. Então, podemos colocar nome da conta, um nome mais curto, podemos colocar conta, por exemplo. Então, o nome completo, na verdade, é um apelido, e o nome da conta é o que realmente importa quando a gente cria uma conta de usuário. Isso a gente vai ver também quando olhar as contas de usuário nas preferências do sistema do computador, que a gente pode criar novas contas depois e, portanto, pode mudar esse nome de cima, mas não pode mudar o nome de baixo, ou pelo menos não deveria. Vou colocar aqui uma senha, então, deixa eu colocar aqui uma senha relativamente curta. Se quisermos alguma dica, colocamos para que a gente possa lembrar dessa senha. Então, se a senha não sei, o nome do livro favorito, a gente coloca livro. Ou se quiser enganar alguém, eu já comentei isso no outro vídeo, mas há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás. Digamos que eu sei que é o meu livro favorito, mas eu não lembro se realmente é. Então eu coloco carro favorito
Alguma coisa que engane, isso aí. Algo que seja uma dica, mas que seja uma dica só pra gente e não uma dica para um terceiro em caso de, não sei, roubo do computador ou algo do tipo. Coloquei aqui a senha, não vou colocar dica nesse caso, clico em continuar, vou tirar o zoom da tela. Ele vai criar a conta, demora um tempinho. Lembrando que ele demora um pouquinho mais porque está criando tudo isso no disco externo, então eu estou com um disco USB aqui sobre a mesa conectado. E diz aqui configuração expressa. Se a gente quiser, só continuar, mas eu vou entrar em personalizar, porque eu quero ativar o serviço de localização. Não vou compartilhar a análise com a Apple por enquanto. E vou deixar aqui o tempo de uso. Não vou configurar mais tarde, vou deixar ele ativar. E aí temos a Siri. Vamos lá. Então vou ativar aqui e pedir a Siri. Agora eu tenho que tirar os outros equipamentos de perto, porque eles vão começar a ouvir os meus comandos para Siri e vão sofrer interferência. Mas vamos lá. Então configurar aí Siri. Isso ajuda, tal. Continuar. Então ele pede para a gente dizer: e aí Siri? E aí Siri, abra a pasta de documentos. E aí Siri, mostre-me os downloads. E aí Siri, como está o tempo? E aí Siri, como está o restante do meu dia? Que aí ele fala dos calendários e tal. Bom, está configurado, então sempre que eu disser a frase, a assistente vai ativar. Ponto importante, se a gente disser a frase ou qualquer coisa que se pareça com a frase. Então, se vocês estiverem falando, né, durante uma conversa, ou sozinhos, inclusive, e disserem uma frase cujo som se pareça com o que vocês veem aí na tela, não posso falar agora, senão vou ativar aqui o iPhone e o computador e tudo. O que seja parecido ele vai ativar também. Isso acontece com outros dispositivos. Eu já vi acontecer com a Alexa, né? Por exemplo. Então, quando a gente ativa, fala alguma frase parecida à frase mágica de ativação, ele ativa. Então, perfeito. Está configurada a Siri. E vou compartilhar as minhas gravações para que o ditado melhore com o passo do tempo. Então, sim, eu estou permitindo aqui o envio dos meus áudios e do que eu fale para que o computador melhore o reconhecimento da minha voz. Se eu não quiser, digo ainda não, mas vou colocar aqui. As redes sociais já sabem da minha vida mesmo, então. E aqui temos a opção de Touch ID. Então, se o seu Mac tiver uma área do teclado onde a gente pode fazer o desbloqueio e a autenticação através da digital, a gente só precisa tocar o dedo nessa área, nesse Touch ID, para que isso seja ativado. Ele pede 2 vezes e nessa segunda a gente tem que levantar o dedo e pousar em posições levemente diferentes para que ele registre tudo. Então vocês podem ver aqui que o desenho da digital está completo. Continuar. O modo True Tone faz isso aqui. Se eu desativo o True Tone, a tela fica totalmente azulada. Se eu ativo, a tela se adapta às cores do ambiente. Se tem uma cor mais amarelada, ele fica mais amarelado. Se tem uma cor mais azulada, ele fica mais azulado. Isso para que os nossos olhos não tenham esse contraste de olhar para uma cor, depois outra e ter aquele choque. Portanto, muito mais confortável para os olhos ter o True Tone ativado. Configurando seu Mac, essas opções vão aparecer também para quem estiver atualizando o Mac. E pronto, temos o sistema carregado. Vou pausar aqui a gravação para poder gravar diretamente da tela.